Pare. Não role a tela. Esta mensagem tem um destinatário financeiro e o nome que está no envelope é o seu. Deus me enviou aqui para te dizer que uma enorme quantia de dinheiro inesperado já está a caminho da sua casa e o adversário está fazendo de tudo para desviar a rota, para que esse recurso nunca chegue em suas mãos. Fique, porque eu vou te revelar como proteger esse fluxo. Você conhece essa dor, não é? Ela se manifesta de formas que pouca gente de fora consegue ver. Ela se manifesta no corpo, na insônia causada pela preocupação com as contas que vencem, naquela tensão física constante que se instala nos ombros, o peso da responsabilidade financeira sem os recursos correspondentes para carregá-la. Ela se manifesta nas suas decisões, uma paralisia, o medo de tomar qualquer passo financeiro, seja investir, gastar ou poupar, porque todas as tentativas passadas parecem ter dado errado. Você se sente congelado, assistindo as oportunidades passarem por você, uma após a outra, enquanto permanece imóvel, com medo de errar mais uma vez. E ela se manifesta na sua família, no lugar mais sagrado, na tensão silenciosa que se senta à mesa de jantar, na incapacidade de realizar pequenos sonhos para os seus filhos ou para o seu cônjuge, na vergonha silenciosa de não conseguir prover como você gostaria, um sentimento que gera uma distância, um ressentimento que ninguém ousa nomear em voz alta, mas que todos sentem no ar. Hoje, aqui, ao vivo, eu vou fazer 3 coisas por você. Primeiro, eu vou te dar o diagnóstico exato que mostra por que o ciclo do quase financeiro tem te mantido preso em um deserto, vendo a provisão passar perto, mas nunca pousar na sua mesa. Segundo, eu vou te entregar o nome em hebraico do encontro marcado de Deus com as suas finanças. E esta palavra vai recontextualizar cada atraso que você já viveu. E terceiro, eu vou selar sobre você 3 novos nomes de identidade que te posicionam como um administrador da abundância de Deus, não mais como um órfão que espera por migalhas. Se você sair no meio do caminho, você sai sem o selo, e a sua identidade antiga continuará dando permissão para o espírito de desvio operar na sua vida financeira. Fique até o fim. E há uma 4ª coisa que eu vou colocar nas suas mãos antes desta mensagem fechar. Algo que Salomão deixou registrado para o Filho de Deus, que precisa atravessar o deserto financeiro e que cabe no seu bolso junto com a sua carteira. Não é livro para estudar. É instrumento para sustentar o peso de ver a promessa de Deus se cumprir, mas o dinheiro ainda não chegar. Eu volto a isso. Por enquanto, fica. A palavra que Deus tem para você hoje é uma semente de provisão, uma semente que Ele mesmo assinou e despachou para o seu endereço. Mas talvez você sinta que essa semente nunca chega, que a terra da sua vida financeira continua seca. Hoje, nós vamos descobrir onde o adversário construiu uma represa para bloquear o rio de Deus, que corre em sua direção. Antes de eu te entregar a palavra central que vai quebrar essa represa, preciso que você entenda algo sobre a rota que o seu dinheiro está fazendo. E sobre exatamente isso, sobre o mapa do tesouro que parece amassado, sobre o som de moedas que você ouve ao longe, sobre o envelope lacrado que você tem medo de abrir. Há algo que Salomão deixou registrado, uma chave de 2 minutos que cabe no seu dia comum. Guarda no fundo da cabeça. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse instrumento já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, a chave não funciona com a mesma força na sua mão. Ela abre a porta, mas não te ensina a andar no novo cômodo. Você já sentiu que esse desvio do fluxo financeiro não é apenas humano, mas espiritual? E se esse padrão de ver o dinheiro escapar por entre os dedos for um sinal de que existe uma batalha contra o propósito que Deus colocou sobre a sua vida? Enquanto muitos tentam explicar isso como má gestão ou falta de sorte, poucos percebem que o espírito da escassez não ataca pelo que você tem ou fez, mas pelo que Deus está construindo sobre você. Mas e se o verdadeiro motivo desse desvio estiver justamente naquilo que você ainda não conseguiu enxergar sobre a sua própria identidade financeira em Deus? Agora pense comigo.
E se tudo o que você atravessou até hoje, o envelope que você não abriu, o mapa que você ignorou, a porta que você não destrancou, for a resposta para aquela pergunta que há anos você carrega: Pai, por que a provisão nunca chega por completo? Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este guia digital chamado O Código da Sabedoria de Salomão. Esse guia não é apenas uma leitura, é uma chave de entendimento espiritual, uma ferramenta feita para quem deseja enxergar além das aparências, parar de tratar a escassez como normalidade e compreender por que o espírito de desvio ataca com tanta força contra aqueles que carregam uma marca de prosperidade de Deus. Vários escolhidos aqui no canal já sentiram o chamado do instrumento, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o guia digital. Baixe agora mesmo, está disponível no primeiro comentário fixado. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Amém. Esse será o seu ato de fé, e hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual ver oportunidades passando sem poder agarrá-las se levantou contra a sua vida. Antes de eu te dar a palavra central, eu preciso que você reconheça, no seu espírito, 5 coisas que podem estar acontecendo com você agora, nos seus dias. São 5 sinais, não são predições, são reconhecimentos. E se eu estiver certo sobre pelo menos 3 deles, você e eu vamos saber, sem sombra de dúvida, por que você parou aqui hoje. O primeiro é o sinal do envelope fechado. Você recebe uma ideia, uma direção de Deus, um negócio, uma oportunidade de renda, um plano claro de investimento. A ideia é perfeita, o plano é nítido, mas um medo inexplicável te paralisa por completo. Você guarda a ideia, como quem guarda um envelope lacrado em uma gaveta. Você nunca age. E dias ou semanas depois, você vê outra pessoa, talvez alguém próximo, executando a mesmíssima ideia com sucesso. Isso não é coincidência. Isso é o espírito de desvio roubando a sua primogenitura, a sua primazia, e te convencendo de que você não era capaz. O segundo é o sinal do eco da dívida, uma perda financeira do passado, uma dívida antiga que já foi paga, um negócio que deu terrivelmente errado anos atrás. Mesmo que o assunto já esteja resolvido no papel, a memória daquela dor ainda ecoa na sua mente, ditando cada uma das suas decisões financeiras hoje. Você opera a sua vida a partir do medo daquela perda e não a partir da fé na provisão futura de Deus. Esse eco é a frequência que o inimigo usa para te manter preso na estação da escassez. O terceiro sinal é o sinal da mesa silenciosa. É o mais doloroso de todos. O momento da refeição em família, que deveria ser um tempo de comunhão e alegria, se torna pesado, denso. O assunto dinheiro é evitado a todo custo, mas a tensão é tão palpável que você poderia cortá-la com uma faca. Um filho pede algo simples, um pequeno desejo, e a sua incapacidade de dizer sim, ou o seu não engasgado, cria um abismo de silêncio na mesa. A comida perde o sabor. O olhar de decepção do seu filho ou do seu cônjuge se torna uma faca no seu peito. Se você reconhece esse silêncio, essa é a terceira confirmação de Deus para você. O inimigo está tentando usar a escassez para fragmentar a sua casa por dentro. E sobre essa cena da mesa silenciosa que você reconheceu agora, eu já deixei o instrumento te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o nome hebraico do que está acontecendo com as suas finanças ainda não foi dito. E antes de eu seguir com o quarto e o quinto sinal, uma pausa breve, que além do nosso guia digital escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar. É isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou.
Te espero lá, escolhido. Voltando agora ao quarto sinal. O sinal da chave errada. Você se esforça. Você trabalha mais horas do que deveria. Você corta gastos, faz planilhas, lê livros sobre finanças, ouve especialistas. Você está usando todas as chaves da lógica humana para tentar abrir a porta da prosperidade. Mas ela continua trancada. Você se sente exausto, frustrado, esgotado, porque o seu esforço não gera o resultado que você espera. Isso é um sinal claro de que a porta que você está tentando abrir não é humana. Ela é espiritual. E portas espirituais não se abrem com chaves humanas. E o quinto sinal, o sinal do quase. Você esteve a um passo de fechar o grande contrato, a um dia de receber a promoção que mudaria tudo, a uma única assinatura de distância de vender o imóvel, e no último segundo, sem nenhuma explicação lógica, tudo desmorona. O cliente desiste, a vaga é congelada, o comprador some. Esse padrão de chegar na beira do rio e não atravessar não é azar, não é falta de sorte. É uma interceptação espiritual deliberada. É o adversário posicionando um vigia na porta da sua bênção para garantir que você a veja de longe, mas nunca a toque. Esses 5 sinais que você acabou de reconhecer, eles não são sintomas de um colapso financeiro. São as dores de parto de um despertamento espiritual. O inimigo não te atacaria com tanta força se não houvesse algo de extremo valor dentro de você, prestes a nascer. E o nome do que está despertando em você, o nome do encontro que Deus marcou com as suas finanças, está contido em uma única palavra hebraica que eu vou te entregar agora. Antes de eu te mostrar o instrumento que Salomão deixou para o dia comum, preciso te dar o nome hebraico do que você carrega, porque o instrumento só faz sentido depois que você souber o nome. E há uma palavra em hebraico que define exatamente o estado em que você vive. Uma palavra que recontextualiza tudo o que eu acabei de te descrever nos últimos minutos. Existe uma palavra no hebraico original que muda tudo o que você pensou que sabia sobre tempo de Deus. E o que vem agora vai te explicar por que tudo aconteceu nesta ordem. E carregar essa palavra sobre o tempo de Deus sozinho mais uma noite, sem saber o que fazer com ela, não é o que Salomão preparou para você. Ele preparou outra coisa, e essa outra coisa é o que vou te entregar agora. Não é teoria, é instrumento. O código da sabedoria de Salomão é o instrumento que Salomão deixou para o Filho de Deus, que precisa atravessar o dia comum sem perder o que recebeu na intimidade. Quando você gasta o que não tem para sentir um alívio que não dura, você precisa do instrumento que interrompe o ciclo do desvio financeiro pela cegueira espiritual. Quando você abre a porta de casa e sente o peso da escassez entrando junto com você, como um membro indesejado da família, você precisa do instrumento que sela a soleira da sua casa contra esse espírito. Quando você diz sim para qualquer oportunidade, na esperança desesperada de que uma delas seja a sorte grande, mas sem a direção clara de Deus, você precisa do instrumento que calibra a sua audição espiritual para ouvir o sim do céu, e não o eco da sua própria ansiedade. E se você está sentindo nesse momento que isso é exatamente o que você precisa, antes mesmo de eu continuar, coloca o polegar agora sobre o link no primeiro comentário fixado. Não clica ainda, só coloca o polegar. Sente o peso da decisão antes de tomar a decisão. Este guia não é um método para fazer mais, é um instrumento para sustentar mais. Ele não treina você para uma performance, ele cobre você com uma identidade, ele te mostra onde o desvio do fluxo financeiro está atuando na sua mente antes que isso vire mais uma decisão errada, mais um contrato perdido, mais uma noite em claro. Ele interrompe o ciclo do desvio financeiro antes que ele se torne o próximo último dia do mês de desespero. E o próximo último dia do mês chega antes do que parece, e vem com 2 selos para o seu lar, não para o seu desempenho. O primeiro selo é o ritual do sono do justo. É um áudio. Você não lê, você deita. E o que você ouvia chamado de insônia, hoje vai chamar de vigília não selada. E vai aprender a selar a noite com o nome certo, na ordem certa, na voz certa. O segundo selo é o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã, 7 frases curtas.
uma para cada manhã da semana. Para você não acordar mais sem identidade. Para você atravessar a primeira hora do dia com a postura de quem foi enviado, e não com a postura de quem foi atropelado. E essa hesitação que você está sentindo agora, esse leve recuo, essa voz interna que diz, depois eu vejo. Isso não é dúvida. É o espírito de desvio atuando dentro de você nesse exato momento, empurrando você para fechar esta janela e voltar para o ciclo que você já conhece. Você reconhece esse padrão. Na hora de orar, o sono chega. Na hora de ler a palavra, o telefone toca. A hesitação que você sente agora é a confirmação de que você está exatamente no ponto onde a virada acontece. E é justamente por isso que o próximo bloco existe. Você tem 7 dias completos para usar e sentir. Se em 7 dias o instrumento não tiver tocado o que precisa ser tocado em você, você devolve. Sem pergunta, sem justificativa. E os 2 selos, o ritual e os decretos, ficam com você mesmo se você devolver. São seus, sem condição. Mas eu preciso ser direto contigo. O risco real não é gastar menos que um almoço de quinta na padaria. O risco real é o próximo último dia do mês chegar e você ainda estar de mãos vazias. Esse é o risco que tem rosto. E é desse rosto que eu preciso falar com você agora. E talvez você esteja se perguntando agora, algumas perguntas que merecem resposta antes de seguirmos. E se o que você chama de ser realista for, na verdade, a incredulidade que está mantendo a porta fechada? A resposta é que o realismo do mundo é a grade da prisão do espírito. Este instrumento não te torna menos realista, ele te dá uma realidade maior para operar. E se a sua decepção passada não foi um não de Deus, mas um ataque do inimigo que você não soube identificar? A resposta é que 90% das suas falhas financeiras não foram sobre gestão, foram sobre cobertura. Este guia te ensina a identificar o ataque antes que ele se torne um prejuízo. E se este instrumento não for sobre ganhar dinheiro, mas sobre parar de perder o que Deus já te deu? A resposta é que a sua casa celestial está cheia de recursos com o seu nome, mas a sua casa terrena tem vazamentos. Este guia não te ensina a pedir mais, ele te ensina a parar de perder. E ainda assim, se você quer só o guia, ele já é suficiente. Mas a casa completa é com os 3. Uma mulher de 38 anos, profissional autônoma, vivendo com um nó constante no estômago toda vez que abria o aplicativo do banco, começou a usar o guia. Na primeira semana, ela não viu 1 centavo a mais entrar, mas pela primeira vez, ela olhou o extrato e não sentiu o medo físico. Ela me escreveu uma frase só. Eu achava que minha dor era dinheiro, mas era ausência de paz. Um homem de 51 anos, gerente de uma equipe, paralisado há meses, olhando para o mapa de um novo projeto de expansão como se fosse um papel amassado e sem valor, vinha adiando a decisão que todos esperavam. Depois de aplicar a chave dos decretos por 7 dias, ele convocou a reunião que mudou o rumo da empresa. A frase que ele mandou: "Eu não precisava de mais dados, eu precisava de um decreto." Uma mãe de 47 anos, com os filhos já crescidos, sentia a mesa de jantar se tornar um lugar de silêncio e distância, especialmente quando o marido tocava em qualquer assunto de dinheiro. Na segunda semana com o guia, durante o café da manhã, ela interrompeu o silêncio e disse algo que não dizia há anos. Ela escreveu: "Eu não sabia que a minha voz podia mudar a atmosfera da minha casa. Talvez daqui a 3 horas você vai estar deitado na cama de novo, sentindo o mesmo nó no estômago ao lembrar do extrato, e vai pensar que viu este vídeo e ainda assim não estendeu a mão. Talvez no próximo último dia do mês a ansiedade vai chegar com a mesma força e você vai pensar: eu sabia o que era, eu só não tinha o instrumento na mão. Ou talvez, no próximo jantar em família, você vai ter que dizer não para um sonho pequeno de um filho ou do seu cônjuge, e ao ver a decepção nos olhos deles, vai lembrar que a chance de mudar essa cena esteve na sua frente hoje. E ver as oportunidades passarem por você como navios na noite, sem poder embarcar em nenhuma delas, continua chegando, com o mesmo despertador, com o mesmo café,
com a mesma porta abrindo na próxima manhã. O link está no primeiro comentário fixado para você. Não para todos, para você. Quem precisa atravessar o próximo último dia do mês com o instrumento na mão, clica agora. E quando você fizer isso, quando você abrir esse link, você não está comprando um livro. Você está aceitando um instrumento que Salomão preparou para o seu dia comum. E o que você vai entender a seguir, quando ouvir a palavra hebraica que vem agora, vai mudar a forma como você lê tudo o que aconteceu até aqui. E antes de eu te entregar a próxima palavra, que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa, eu quero te lembrar de uma coisa: escolhido. Como eu já te disse mais cedo, além do livro digital que está no primeiro comentário fixado, tem aquele link de doação voluntária em aberto logo abaixo do livro. Nós continuamos sem receber um centavo por cada palavra que eu entrego aqui para você todos os dias. Por isso, esse link existe, escolhido, para que outra pessoa amanhã encontre exatamente essa palavra que encontrou você hoje. Qualquer valor que o seu coração apontar. Cada gesto desse sustenta o nosso canal de pé e faz a próxima mensagem chegar até quem precisa, exatamente como ela chegou em você hoje. E mais uma coisa antes de voltarmos para a mensagem, eu quero que você saiba do seguinte: de tempos em tempos, aqui em nosso canal, eu faço um vídeo especial de honra, um vídeo de agradecimento com uma palavra especial somente para reconhecer os escolhidos que mais doaram e os que adquiriram o livro digital. Todos que sustentaram essa palavra junto comigo merecem essa menção de gratidão por esse ato tão generoso. Você semeia aqui, o céu te lembra lá em cima, e eu te lembro aqui embaixo. Te espero lá no link novamente escolhido. E agora, finalmente, a palavra hebraica que mudará tudo. A palavra hebraica que define exatamente o que está acontecendo com você, o nome deste tempo de espera que parece interminável, é Moed. Pronuncia comigo em voz baixa. Moed. Moed significa tempo apontado, encontro marcado, estação divina. A sua provisão não está atrasada. Ela está viajando em direção a um encontro marcado por Deus. Não é só uma tradução de dicionário. É uma palavra que descreve um estado, uma postura, um chamado. O seu atraso não é esquecimento divino. O seu atraso é a aproximação de um compromisso soberano, agendado e assinado por Deus para a liberação da sua provisão. Você não está esperando. Você está se aproximando do seu Moed. E sobre essa palavra está escrito no Salmo 4, versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Não é uma promessa de futuro, é uma declaração de estado. Quem pode dizer essa frase com a alma deitada em paz é quem está sob o nome Moed, não quem se esforça para estar. Quem está. Porque sabe que o encontro está marcado e o inimigo não pode cancelar a agenda de Deus. E o maior exemplo disso, o personagem que viveu o Moed da forma mais brutal e mais gloriosa foi José. Pense em José não como o governador do Egito, mas como o jovem frágil, o sonhador, o favorito do pai, vestido com uma túnica que o marcava como diferente. Sua fragilidade não era fraqueza, era a sensibilidade para receber a promessa antes que o corpo pudesse suportá-la. O problema de José era exatamente o seu. Ele tinha a promessa, mas o que se seguiu foi uma rota de desvio brutal. Traição, cova, escravidão, falsa acusação, prisão. Cada etapa o afastava mais do palácio que ele viu em sonhos. Ele era o homem com a promessa mais rica, vivendo na mais profunda escassez. Ele é o arquétipo do escolhido, cuja bênção está a caminho por uma rota longa e tortuosa, testando sua capacidade de administrar a promessa no escuro. Mas na prisão, José não apenas esperou, ele administrou. Ele interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro. Ele aplicou sua sabedoria no lugar da sua maior humilhação. Ele não guardou o dom para quando estivesse livre. Ele usou o dom para se tornar livre por dentro, antes de ser livre por fora. Essa foi a sabedoria aplicada, administrar o pouco na prisão como se já estivesse administrando o muito no palácio.
Ele operava no dia comum da prisão. Ele organizava os suprimentos. Ele gerenciava os outros prisioneiros. Para todos os efeitos, ele transformou sua cela em seu primeiro escritório de governo. Ele não se comportava como um prisioneiro esperando perdão, mas como um administrador esperando sua próxima designação. Ele estava treinando no escuro para o que faria na luz. E então a virada. O Emoed chegou. Faraó tem um sonho que ninguém pode interpretar. O copeiro, que por 2 anos se esqueceu de José, finalmente se lembra. Em questão de horas, José sai da masmorra, se apresenta diante de Faraó, interpreta o sonho e é nomeado governador de todo o Egito. O ciclo de 13 anos de desvio se quebrou em um único dia, porque o tempo de Deus não é medido em relógios humanos. E o que José teve que aprender no deserto da prisão, na prática, com a própria pele, você pode fazer agora, porque a chave é a mesma. O instrumento que Salomão deixou registrado é o mesmo que está te aguardando no primeiro comentário fixado. José precisou improvisar a rota no escuro. Salomão deixou o mapa para nós. Lembra da semente que eu te falei no começo deste vídeo? Aquela que parecia morta, enterrada debaixo de uma terra fria? Esse Emoed que você acabou de receber é o nome do inverno. A espera não é a morte da semente, é a condição para que ela germine com força. E o instrumento que Salomão deixou é a forma de você atravessar o inverno sem perder a semente e sem duvidar da primavera que Deus já decretou para você. E agora que você tem o nome, o Emoed, eu preciso te entregar 3 coisas para selar essa revelação. Primeiro, um sumário simples dos 4 fatos que você descobriu até aqui. Depois, o diagnóstico exato do seu tipo de chamado financeiro. E, finalmente, os 3 novos nomes que vão te atravessar até o fim do ano. Vamos começar. Deixa eu parar por 1 minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples. Sem poesia, sem metáfora. Só os fatos. Fato 1. Existe um espírito chamado o desviador, que intercepta a sua provisão financeira. Fato 2. Ele faz isso rebaixando a sua identidade para a de um órfão, para que você não se sinta digno de receber o que já é seu por herança. Fato 3. José foi quase consumido por isso, vendo a promessa de longe por 13 anos. Então, o que você sente não é novo, é bíblico. Fato 4. A sua prudência humana, sua tentativa de ser realista com as finanças, pode ser a sentença que mantém o fluxo de Deus represado, porque a fé opera em uma realidade superior. Agora, com isso dito, vamos para o tipo do seu chamado. Existem tipos diferentes de chamados financeiros, e o ataque do inimigo é sempre específico para o seu chamado. Você não é atacado de forma genérica, você é atacado de forma cirúrgica. Há 3 tipos principais que estão debaixo deste ataque específico do desvio agora. Ouça, porque você é um destes 3. O primeiro é o arquiteto de legado. Você foi chamado para construir algo que dura por gerações. Uma empresa, um ministério, um patrimônio familiar. O ataque contra você vem na forma de dívidas persistentes e juros que parecem se multiplicar do nada. O inimigo não ataca sua renda, ele ataca as suas fundações, tentando minar o que você está construindo antes mesmo que a primeira parede seja levantada. Se você sente que está sempre tapando buracos financeiros para evitar que tudo desmorone, você é um arquiteto de legado. O segundo é o semeador de generosidade. Você tem um coração naturalmente generoso. Seu primeiro impulso, ao receber qualquer recurso, é abençoar outra pessoa. Você foi chamado para ser um canal, um rio por onde a provisão de Deus flui para muitos. O ataque contra você vem na forma de escassez aguda. O inimigo te mantém com exatamente o suficiente para sobreviver, para que você nunca tenha o sobra para semear. Ele quer secar o rio na fonte. Se o seu maior sofrimento é não poder dar mais, você é um semeador de generosidade. O terceiro é o construtor de portas. Você foi chamado para criar oportunidades, para abrir portas para si mesmo e para os outros.
Você é um conector, um iniciador. O ataque contra você vem no quase. As portas se fecham no último segundo. Os contratos são cancelados na véspera. As promoções evaporam. O objetivo do inimigo é te frustrar, a ponto de você acreditar que não é capaz de finalizar nada, de que você é um especialista em começos e um fracasso em conclusões. Se a sua história financeira é uma coleção de quases, você é um construtor de portas. Você só é atacado em cima do que é capaz de transformar. Quanto mais pesado o ataque financeiro que você sofre, mais perigosa a sua prosperidade é para o reino das trevas. A intensidade do ataque é proporcional à sua capacidade de virada. Quem sente um ataque fraco, terá uma virada fraca. Quem sente um ataque forte e direcionado como você está sentindo, está na antessala de uma virada que pode mudar tudo. E sobre o seu tipo, o céu já tinha selado 3 nomes sobre a sua vida. 3 nomes que vão atravessar você até o fim deste ano, dando contorno e forma à sua identidade quando o ciclo do desvio tentar te dissolver e te fazer esquecer quem você é. Ouça com atenção. O primeiro nome é portador do recurso. Você não é alguém que busca por recursos, você é alguém que os carrega. O recurso não está fora de você, esperando ser encontrado. Ele está dentro de você, esperando ser liberado. O dinheiro que está a caminho não vem para você, ele vem através de você. Você é o portador de uma solução que o mundo precisa, e o dinheiro é apenas o recibo que o céu te entrega pela solução que você já carrega. Declare isso. Eu não busco, eu porto. E o instrumento de Salomão te ensina a destravar o que você já porta. O segundo nome é arquiteto da abundância. Você não é um sobrevivente esperando a próxima ajuda. Você é um construtor. A sua mente, ungida pela sabedoria de Deus, é a planta baixa da sua prosperidade. O adversário te convenceu de que você precisa esperar pela prosperidade, quando na verdade você foi chamado para construí-la com a sabedoria que Deus te deu. Você não espera um milagre. Você edifica o ambiente para que o milagre pouse. Você é o arquiteto que projeta com sabedoria, e a abundância é o resultado natural do seu projeto divino, e o instrumento de Salomão é o seu manual de construção. O terceiro nome é enviado para prosperar. A sua prosperidade não é para o seu conforto, embora o conforto venha. A sua prosperidade é uma missão. Você foi enviado a este tempo, a esta família, a este mercado, com a missão de prosperar para que o reino de Deus avance através de você. Cada centavo que chega em sua mão é um soldado a serviço de um propósito maior. Quando você entende que sua prosperidade é uma missão, o medo de ter muito desaparece, porque o recurso nunca é sobre você. É sobre a missão. Você não está acumulando, está sendo comissionado, e o instrumento de Salomão é a sua ordem de missão. O seu primeiro nome, portador do recurso, te torna alvo de uma vulnerabilidade específica. O medo de que o recurso prometido nunca chegue e que você seja apenas o portador de uma promessa vazia, um envelope selado que nunca será aberto. Essa dúvida é a arma preferida do espírito de desvio contra você. E o que Salomão deixou para você cobrir essa vulnerabilidade não é um livro para você ler e se sentir mais culpado por não aplicar. É um ritual prático, aplicado. O Código da Sabedoria de Salomão, com o áudio do Ritual do Sono e os Decretos da Manhã, é o selo que você aplica sobre essa vulnerabilidade. Ele te ensina a proteger o recurso que você porta, enquanto ele ainda está invisível aos olhos humanos. O link para o código está no primeiro comentário fixado. Não é sobre adquirir informação, é sobre aplicar uma cobertura. A sua vulnerabilidade como portador do recurso não é falta de conhecimento, é falta de cobertura espiritual. O guia te dá essa cobertura. E há mais 3 coisas que precisam ser ditas antes de eu te enviar daqui com um selo definitivo sobre a sua vida financeira. Se um desses 3 nomes, portador do recurso, arquiteto da abundância ou enviado para prosperar, bateu com mais força em você, escreve o número dele aqui embaixo nos comentários, 1, 2 ou 3.
Este será o seu primeiro ato de concordância com a nova identidade que o céu está liberando sobre você hoje. Mas antes de eu te enviar daqui com um selo definitivo, eu preciso te alertar. Porque esses 3 nomes, portador, arquiteto, enviado, te colocam no radar do inimigo de uma forma nova. E ele vai usar 3 táticas específicas contra você nas próximas horas e dias para tentar anular o que foi selado aqui. Ouça e anote. A primeira tática é a comparação. O adversário vai te fazer olhar para o lado. Ele vai te mostrar o sucesso aparente dos outros nas redes sociais, o testemunho de alguém que parece ter recebido a bênção mais rápido. Ele vai sussurrar: viu? Para ele funcionou em 1 semana. Por que o seu está demorando? O objetivo é te fazer duvidar da sua própria jornada, do seu próprio MOED, e te convencer a abandonar o seu caminho para tentar copiar o caminho do outro. A segunda tática é a interpretação do silêncio. Entre a sua oração e a manifestação da resposta, haverá um período de silêncio. É inevitável. E é nesse silêncio que o inimigo trabalha. Ele vai te dizer que o silêncio de Deus é rejeição, que sua oração não foi ouvida, que o seu pedido foi esquecido. Ele vai usar a ausência de movimento externo para te convencer de que não há movimento interno, tentando te levar ao desespero e à desistência pela ansiedade. E a terceira tática, a mais sutil e cruel, é uma desistência a 24 horas da virada. O adversário sabe o dia e a hora do seu Moed, e ele lança a maior onda de desânimo, problemas e dúvidas exatamente quando a bênção está prestes a chegar. Ele aperta a pressão no último metro da corrida, porque ele sabe que se conseguir te fazer desistir ali, a poucos passos da linha de chegada, ele vence. Se você sentir uma vontade súbita e avassaladora de jogar tudo para o alto, é o sinal mais claro de que a sua vitória está a menos de um dia de distância. Mas para cada tática, Deus te deu uma arma correspondente, e você não vai sair daqui desarmado. Contra a tática da comparação, você usará a arma do puro decreto da singularidade. Você vai declarar em voz alta: a minha jornada é única, meu tempo é exclusivo e meu MOED não se compara. Eu corro a minha própria corrida. Essa declaração quebra o feitiço da comparação e realinha o seu foco para o seu próprio caminho. Contra a tática da interpretação do silêncio, você usará a arma da memória da hora marcada. Quando o silêncio pesar, você trará à memória esta palavra, MOED, e declarará: o silêncio não é ausência, é preparação. Meu encontro está marcado, e o céu está trabalhando a meu favor. Isso transforma a sua ansiedade em antecipação. E contra a tática da desistência a 24 horas da virada, você usará a arma da firmeza do penúltimo passo. No auge do desânimo, você vai fincar os pés no chão e declarar: eu não desisto no penúltimo passo. Se o ataque apertou, é porque a bênção chegou. Isso transforma o ataque do inimigo no seu medidor de proximidade da vitória. E essas 3 armas, sozinhas, são lembrança. Com o instrumento certo, elas se tornam uma cobertura permanente sobre a sua mente e a sua casa. Reconhecer o ciclo do desvio do fluxo financeiro sem ter o instrumento que Salomão deixou é receber o diagnóstico sem o tratamento. É acordar diante do problema, sabendo o nome dele, mas sem o remédio na cabeceira da cama. E ainda mais, existem mais 4 rotas de desvio além dessas que eu não consigo abrir aqui. Não por falta de tempo, por densidade. Cada uma precisa de sua própria página com a contra-arma exata. E enquanto eu não entrego essas 4 aqui, o desviador as conhece todas. O código da sabedoria de Salomão as entrega. É quando você abre o e-mail esperando a resposta daquela proposta e ela não vem. É quando você passa em frente a uma vitrine e calcula mentalmente o que precisa sacrificar para comprar algo para sua família. É quando você deita a cabeça no travesseiro à noite e a primeira coisa que vem à sua mente é uma conta que vai vencer. É nesses momentos que o instrumento faz a diferença. O reconhecimento sem o instrumento te deixa onde você sempre esteve, sabendo o nome da sua condição, mas com as mãos vazias para tratá-la.
E é por isso que existe um último obstáculo que precisa ser nomeado antes de você dizer amém. Um obstáculo que não é o inimigo, nem as circunstâncias. É um obstáculo dentro de você, e ele se chama o medo de parecer mal agradecido. É a corrente mais sutil. O medo de que, ao desejar e buscar esta bênção financeira, você esteja dizendo a Deus que o que ele já fez não foi o suficiente. É uma falsa humildade e um disfarce espiritual para a incredulidade. É o medo de pedir mais, de receber mais, para não parecer ganancioso aos olhos do céu. Essa é a mentira que te mantém pequeno. Mas antes de eu liberar você desse medo, há um último ponto. Um último selo que precisa ser colocado. Agora, onde você estiver, eu te peço para fechar os seus olhos. Não como um ritual religioso, mas como um ato de foco. Coloque a sua mão direita sobre o seu peito, sobre o seu coração. Nós vamos fazer uma oração de liberação, e eu vou te guiar por 4 portais de liberdade. Apenas repita em voz baixa, ou no seu coração depois de mim. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, em primeiro lugar, a minha vergonha. A vergonha pelo cansaço que se acumulou nesses últimos meses, a exaustão que eu tentei esconder dos outros e até de mim mesmo. Eu confesso o meu cansaço. Eu confesso que tentei carregar o peso do mundo nas minhas costas, o peso das finanças, o peso da família. E hoje, aqui, agora, eu solto esse peso aos Teus pés. Eu não aguento mais. E pela primeira vez eu admito isso sem culpa. E com essa confissão eu declaro: eu não vou voltar atrás. Eu não vou recuar. Eu não vou desistir 24 horas antes da minha virada. Eu quebro agora o pacto com a comparação. A jornada do meu irmão é dele, a minha é minha. O tempo dele é dele, o meu é o meu, Moed. Eu me recuso a olhar para os lados e a sair da pista que tu traçaste para mim. Eu permaneço, mesmo no silêncio, mesmo na espera. Eu permaneço. Eu te libero do medo de parecer mal agradecido ou ganancioso. Essa é a corrente mais sutil. O medo de que, ao receber esta bênção financeira, você esteja dizendo a Deus que o que Ele já fez não foi o suficiente. É mentira. Sua disposição para receber é o maior ato de gratidão. É dizer: Pai, eu valorizo tanto o que vem de Ti, que eu me recuso a deixar na sala de espera. Declare isso em voz baixa agora. Meu recebimento é minha gratidão. E por causa disso eu recebo agora os 3 nomes que foram selados sobre mim: portador do recurso, arquiteto da abundância, enviado para prosperar. Eu os recebo não para eu ostentar, mas para eu lembrar, para eu atravessar o que vem com eles na boca, na postura, no peito. Eu não sou mais um órfão esperando por migalhas. Eu sou filho, sentado à mesa, com um lugar e um prato com o meu nome. E antes da voz que vem agora, eu preciso que você ouça uma coisa. A intensidade do que você passou nos últimos meses não é prova de que algo está errado com você. É prova de que o seu chamado é real. Você não foi atacado por acaso. Você foi atacado precisamente onde sua identidade como filho próspero de Deus pretende se manifestar com maior força. Quanto mais pesado foi o ataque financeiro, mais perigoso você é para o reino da escassez. A pressão que você sentiu não foi sinal de fraqueza. Foi sinal de proximidade, proximidade da virada. Se isso bate em você agora, escreve aqui embaixo: eu recebo a virada. E agora, ouça a voz que fala não ao seu ouvido, mas ao seu espírito. É a voz do seu pai. Filho, filha, eu vi. Eu vi você na madrugada com a tela do celular acesa, olhando números que não fechavam, com o peito apertado. Eu vi a lágrima silenciosa que escorreu quando você teve que dizer não para o desejo de um filho. Eu vi você passando em frente àquela loja, fazendo as contas na cabeça e desistindo mais uma vez. Eu estava lá em cada um desses momentos. Eu nunca te perdi de vista. O que você chamava de solidão, eu chamava de preparação. O que você chamava de perda, eu chamava de poda, para que o fruto viesse com mais força. O que você chamava de atraso, eu sempre chamei pelo nome, Moed, o meu tempo perfeito para a sua história. Cada porta que se fechou não foi rejeição. Fui eu te protegendo de um caminho que parecia bom, mas cujo fim era o desvio. Cada não que você ouviu foi o eco do meu sim,
maior que está vindo em sua direção. Eu não me esqueci de você na prisão, assim como não me esqueci de José. O seu nome está gravado na palma das minhas mãos. A cadeira à minha mesa com o seu nome nunca esteve vazia, apenas aguardando o seu retorno para casa, para a sua identidade. O que eu prometi nos seus sonhos de infância, eu vou cumprir na sua realidade de hoje. A espera acabou, e há uma voz que está falando agora dentro de você. Uma voz que diz, isso não é para mim, isso é para alguém que tem mais fé. Eu preciso que você ouça isso de mim agora. Você tem permissão. Você tem permissão para receber o que você não conquistou. Você tem permissão para ocupar a cadeira na mesa sem ter que justificar. Você tem permissão para deixar morrer a versão de você que precisava sofrer para se sentir digna. Salomão não preparou esse instrumento para quem já está pronto. Ele preparou para quem está cansado. E quem está cansado é você, agora. Eu agora estendo a minha mão em direção à sua casa e decreto uma cobertura de selamento sobre a sua mesa. Que cada refeição seja um ato de gratidão pela provisão que já está a caminho, e não um memorial da ansiedade pela falta. Que as conversas sobre finanças sejam temperadas com a sabedoria do alto, e não com o veneno da contenda. Eu declaro cobertura sobre os seus filhos e o seu cônjuge. Que a sua obediência desta noite se torne um manto de paz financeira sobre eles. Que eles não herdem seus medos, mas sua fé. Que a atmosfera da sua casa mude, que o peso da dívida saia e a leveza da provisão de Deus entre. E eu decreto cobertura sobre o seu trabalho, sobre as suas mãos, sobre cada projeto e cliente. Que o encontro marcado, Moed, que você aprendeu aqui, destrave contratos, promoções e oportunidades que estavam represados. Que a sua obediência imediata se torne sua maior qualificação aos olhos dos homens, e principalmente aos olhos de Deus. Você está comprometido, você está comissionado, você está enviado. Você está comprometido, você está comissionado, você está enviado. Você está comprometido, você está comissionado, você está enviado. Antes de eu te liberar, eu quero que você caminhe comigo até uma sala que você ainda não viu com os olhos físicos. Não force, apenas deixa a imagem chegar. Há uma mesa longa feita de uma madeira que parece viva. A luz na sala vem de um lugar que você não consegue identificar, mas ela aquece o ambiente. Há pessoas à mesa. Algumas você amou e já se foram. Outras você ainda não conheceu. Os rostos parecem família, mesmo os desconhecidos. E há uma cadeira perto da cabeceira da mesa, vazia. O formato do seu corpo está esculpido nela. A madeira lembra de você. José está à cabeceira da mesa, e ele olha para a cadeira vazia e depois para você, com um sorriso de quem esperou muito tempo por este momento. Você não está criando essa cena. Você está se lembrando dela. A cadeira sempre foi sua. O que faltava era só você. Não diga amém ainda. Sente nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer. Aquela lágrima silenciosa que o pai mencionou agora, ela tem um peso. Eu quero que você ouça uma coisa antes de fechar este vídeo. Porque tem uma frase que o adversário vai sussurrar no seu ouvido nas próximas 3 horas. Vou nomear essa frase agora para você não cair nela. Mas antes da frase, há algo que você precisa receber. O que foi selado aqui agora vai ser testado no próximo último dia do mês. O código da sabedoria de Salomão está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo, com o ritual do sono e os 7 decretos da manhã. Por menos que um café com pão de queijo, porque um portador do recurso sem cobertura apodrece na próxima manhã de segunda-feira. E o adversário conta com a manhã de segunda-feira. Não é gasto, é instrumento. E Salomão preparou para você atravessar o que vem com mão firme, não com mão vazia, com garantia de 7 dias. O risco é nosso, a mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, porque quem deixa para depois, deixa para nunca. E o adversário já sabe disso. Nas próximas 3 horas, ele vai falar dentro de você, não com voz alta. Em sequência,
5 frases curtas. Seja realista, olhe sua conta. Dinheiro não cai do céu. Você já se decepcionou antes, não crie expectativas. Isso é só mais um vídeo de internet. Se fosse de Deus, já teria acontecido. 5 ondas. Ele tenta de 5 ângulos. Em algum você cede. Hoje, agora, antes da próxima conta que vence. Não depois. Hoje. E Salomão vai sustentar contigo. E agora, a última palavra deste vídeo. E na próxima palavra que vou trazer para esse canal, vou te entregar os 4 selos que protegem a sua provisão de ataques futuros. Quem ouviu essa palavra hoje, precisa ouvir aquela em sequência. Porque o que vem agora não é continuação. É aprofundamento. Clica no vídeo que vai aparecer na tela em poucos segundos. E ainda nesse vídeo, escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar, e o céu vê cada gesto. O céu vê. E o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. E quando isso acontecer, e vai acontecer em breve, você vai lembrar deste momento. E antes de você ir, pense em uma pessoa específica. Não muitas. Uma. A pessoa cujo nome chegou agora para você quando eu disse isso. A pessoa que tem estado em silêncio, fiel, sem ser vista. A pessoa cuja unção também tem atraído ataques que não têm nome. Alguém que tem chegado em casa carregando um peso que não é dele. Alguém que precisa do mesmo selamento que você acabou de receber. Manda esse vídeo para ela. Ela está esperando essa palavra chegar e talvez seja a sua mão que vai entregar. E quando essa pessoa abrir esse vídeo, ela vai precisar do que você acabou de receber, incluindo o instrumento que Salomão deixou. Pode ser o que abre o ciclo dela também. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Para selar o que você recebeu, comente aqui embaixo. Amém, recebido. E manda esse vídeo para essa pessoa específica que veio na sua cabeça. Está feito. O que foi entregue aqui foi entregue. Você não é a mesma pessoa que era quando apertou o play. Você é profundamente amado. Você nunca foi esquecido. A cadeira é sua. E assim está selado. O próximo último dia do mês pode esperar mais 10 segundos. Agora, você pode dizer amém.